feliz por estar aqui, pelo convite do Senhor. Foi um convite bem em cima, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor é aquele que trabalha e que dirige e direciona nossas vidas, né? Nós não mandamos mais em nós, né? Mas o Senhor Jesus, Ele tem um controle sobre as nossas vidas. Já era para ter ido embora. Eu falei, Senhor, o Senhor está me segurando aqui, Jesus, o que o Senhor tem? Tal. E aí depois eu descobri que essa semana, só no final da semana que eu vou embora. Mas tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Sou grato ao Senhor, né, por servir a Ele. Trago assim saudação do meu pastor. Está sabendo também que eu estou aqui, já avisei, pedi oração. E é como a pastora falou, a gente tem que tomar cuidado, né? Muito cuidado. E o maior cuidado é com a nossa vida espiritual, né? Porque a física você corre atrás, mas a espiritual, quando você é derrubado, olha, é difícil para você se levantar. Mas o Senhor é conosco, sempre foi e será. Amém. Eu quero falar para a igreja que eu estava falando ali com o Senhor sobre a palavra, e o Senhor falava sobre identidade, tá? Então esse título tem por nome Identidade. Você estava falando comigo sobre identidade. Nós temos uma identidade, que é uma identidade física, né? Quando nós pegamos a nossa identidade, onde nós vamos, me dá um documento com a sua foto, né? Eu fico assim quando eu chego nos lugares, porque a primeira coisa que a pessoa fala é isso, me dá sua identidade. As pessoas querem saber quem você é. E é facinho você tirar sua identidade, igreja, quando é identidade física. É difícil tarefa pregar aqui, né? Porque já foi falado tantas coisas. Mas o Senhor falava assim para mim, assim, a identidade física, ela é tão fácil você tirar ela do bolso e fazer aqui, ó. Essa é a minha identidade. A gente está falando sobre a identidade espiritual, a identidade que Jesus nos pede. Quando a pastora falou sobre quem você é, o Senhor, Ele sabe quem você é. Então Ele não pede para você puxar a sua identidade, mas Ele vai até a sua identidade. E Ele tem acesso a isso, né? Ele tem acesso. Ele vai puxar lá a sua identidade, como está dentro de você. Todas as coisas o Senhor sabe. Sua origem, não é verdade? Onde você mora, o que você está fazendo, como você está. Livre para fiscalizar a nossa identidade. E eu louvo o Senhor por isso, porque o Senhor falou, prega sobre identidade. Eu quero que vocês vão em Lucas. Aleluia, glória a Deus. Lucas 2, tá, igreja? Não, do versículo 39 até o 49. Aleluia. 39 ao 49. Quero que a igreja se preste bastante atenção, pois Jesus está voltando. 39. E a gente precisa aproveitar as oportunidades, viu, igreja? Porque a gente está vendo que está vendo um tempo muito difícil e eu acredito que essa porta será fechada, não por mim, nem pela pastora, mas o Senhor, Ele vai fechar essas portas. E você vai ter que se lembrar do que o Senhor falou contigo. O Senhor está falando que portas se fecharão e aí você vai ter a palavra na memória, na mente. Você vai ter que trabalhar com a palavra na sua mente. E serão dias difíceis. Então, cada oportunidade, aproveitem. Aqui está falando do menino Jesus no meio dos doutores. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. Aleluia. Deus. E a graça de Deus estava sobre ele.
Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, e à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume no dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria a companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, aleluia, 3 dias o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando o viram, maravilhavam-se e disseram, sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Pois que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Aleluia. E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré e era-lhes sujeito. A sua mãe guardava no coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça com Deus e os homens. Juntos com Deus e os homens. Mas a palavra aqui de Deus, ele fala sobre, ele está no meio dos doutores aos 12 anos. Aleluia. E eu ali meditando na palavra, falei, Senhor, Jesus, ele na realidade, ele sabia porque ele veio, sabia a missão que ele tinha. Ele não se atrapalhou, nem criancinha, ele não se atrapalhou com aquilo que Deus tinha. Porque o filho, ele quer estar sempre no meio do pai e da mãe, não é verdade? Onde o pai vai, onde a mãe vai, e o filho está lá. O filho quer acompanhar o pai e a mãe. Mas Jesus era um menino diferente. Jesus, ele procurava saber, porque ele sabia que ele iria precisar desse entendimento. Não sei se vocês, eu creio que vocês sabem, que Jesus começou o ministério com 33 anos, não é verdade? Então, todo esse tempo, ele estava aprendendo a igreja. Todo esse tempo, ele estava se preparando para a hora. E mesmo assim, foi difícil para ele, quando chegou a hora. Olha, igreja, 12 anos para 33 anos, e Jesus ali, ó, buscando a palavra, buscando através do Pai, né? Ele ali, filho obediente, não saía do trajeto, mas ele veio como carne, igreja. Você acha que ele não tinha os mesmos sentimentos que nós temos? Sentimento de dizer assim, eu não quero mais seguir essa missão. Eu não quero ir até o fim, porque eu sei que lá no fim vai ser o começo. Mas não vai ser um começo para mim. Vai ser um recomeço para todos. Olha, igreja. Ele entendia que ele veio para a morte e para a morte de cruz. E haveria um sacrifício. E o sacrifício seria ele. Então, às vezes, eu fico meditando que a gente passa por prova, por luta. Muitas coisas nós passamos. Mas se nós soubéssemos que nós morreríamos de novo, se seria morte de cruz, a missão, será que nós prosseguiríamos? Abrir mão de nós, de viver a nossa vida. Eu vou viver pela pastora Márcia.
A pastora Márcia falou uma coisa muito forte aqui, agora essa noite. Ela falou assim, eu penso em retroceder, mas eu penso em vocês. Abrir mão não é uma coisa fácil, igreja. Abrir mão é uma coisa muito forte, porque eu quero fazer. Mas eu não tenho o direito de fazer por causa do próximo. Eu quero falar algo para vocês. Muito contente de ver a abençoada, a missionária Denise, né? Faz anos que a gente não se vê. E estou muito feliz por ver. Mas eu quero dizer algo para vocês. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor falava sobre isso, a missão do ID, a missão do resgate, a missão do cuidado. Porque Jesus, igreja, aonde ele ia, ele tinha um povo. Igreja, aonde ele ia para a aldeia, ele ia descansar. Quando ele chegava lá, eu vou meditar, havia um povo. E ele tinha que ministrar, mesmo tentando descansar. Ele descansava no Pai. E a unção descia, renovava ele. Olha, igreja. Renovava ele, trazia para ele palavras, que às vezes ele nem tinha essa palavra, mas o Pai enviava para o Filho. Ele sustentava milhões e milhões de pessoas, não estou falando do físico, mas espiritualmente. O coxo saía andando, né? O cego via. Igreja, é muito forte. E eu creio que nessa noite não é diferente. Porque aqui tem pessoas que dá para contar, mas para Jesus é multidão. Porque quantos lugares estão vazios, igreja? A pastora falou que aqui é pequeno. São templos enormes. Às vezes você vai pregar, tem 2 ou 3. Porque as pessoas não conseguem ir mais. Porque o cuidado não é só trazer. É o cuidado do que vai falar. É o cuidado do como vai agir na situação do seu próximo. Como que eu vou falar com a irmã? Como que essa unção, irmã, ela chega na hora. Às vezes você busca, mas você não sabe quem vem. E você não sabe como a pessoa vai chegar. E essa unção, ela chega na hora. É, pastora? Às vezes ela chega na hora, porque você está lá buscando, Senhor, Jesus, Senhor, tu sabes, eu não tenho condição. Se apresenta como frágil. Mas quando você faz a entrega total, o Senhor vem, desce com uma unção diferente, e o trabalho do Senhor, não é o meu, não é da pastora, não é da missionária, não é o título, não é... Eu comecei falando sobre o quê? Sobre identidade. A minha identidade, eu vou me apresentar. Presta atenção. Qual é o seu nome? José. Quantos anos você tem? 64. Eu estou me apresentando, não estou apresentando a vocês? Quantos anos você tem de casada? 40 anos. Tudo isso é facinho para mim responder. Porque já está ali. Está na minha identidade. Você nasceu aonde? São Paulo. Mas quando você chega no púlpito, o Senhor fala assim, agora você apresenta o seu espiritual. Agora você vai apresentar quem você é, de onde você veio, que origem, quem sou eu para ti. Olha, cada detalhe que quando você chega, não importa quantas pessoas tem. Eu prego para milhares de pessoas, um monte de pessoas, mas eu prego para 1 ou para 2. E a responsabilidade, ela é a mesma. Ela é a mesma, porque a fala não é sua. Precisa ser do Espírito Santo. Você precisa estar cheia do Espírito Santo para que você venha alimentar. Eu sou de Jesus. E aí você vai falar aquilo com firmeza, né?
Você precisa falar aquilo com firmeza. A igreja precisa sentir que você é de Jesus. Aí é a identidade espiritual. Aí você fraqueja. Porque você tem defeito, você tem falha. Você não é perfeito. Mas eu digo, o Pai me mandou. Eu sou filha adotada. O Pai me mandou estar aqui. Então o Pai se responsabiliza. Ele diz para mim, pode, abre a tua boca e eu encherei. Não é você, é Ele. É Jesus. A glória não é sua, é dele. E aí você desmonta. O Senhor te desmonta e traz a identidade dele. O eu sou está aqui. Pronto, acabou, missionário José. Aí algo sai. Porque o eu caiu por terra. Então, o que acontece? Às vezes você prega num lugar, a pessoa espera você o quê? Ai, ela vai fazer um show. Todo mundo vai dançar, vai pular. E o Senhor entra com o ensinamento. E aí ele fala para você, para, escuta. Porque quando você se movimenta, você não escuta. Você só se movimenta. E aquilo pode ser uma emoção. E não vai gerar nada depois. Depois não vai gerar, porque você está lendo a emoção passa. Na verdade, você põe um programa lá, não sei o que, depois você até esquece. Mas quando o Senhor está, Ele penetra com a palavra dentro do teu coração. Jesus, quando Ele estava lá no meio dos doutores, Ele estava absorvendo tudo que estava sendo dito. Tanto é que a palavra diz que Ele perguntava. O que Ele não entendia, Ele perguntava. Com certeza guardava. Aleluia, glória a Deus. Então eu quero falar um pouco mais sobre a missão. A missão do Senhor, ela está em João 8. Olha, é muito forte o que Deus está falando aqui, viu, igreja? É Santa Ceia. E o Senhor está falando assim que Ele quer trazer um renovo. Mas esse renovo não é um renovo qualquer, não é um renovo para o dia. É um renovo para lá na frente. É uma palavra que vai te trazer força, vigor lá na frente. Aqui está falando sobre o discurso. Olha, presta atenção. Vocês não precisam tirar não, tá? Eu vou ler aqui. João capítulo 8, versículo 12. Discurso de Jesus sobre a sua missão. Falou Jesus, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas de ti mesmo? O teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Igreja, olha que forte. Eu sei de onde eu vim. Eu vim do Pai. Fui gerado em Maria, não é verdade? Sem nenhum pecado. Eu sei quem eu sou, identidade. Jesus sabia quem Ele era. Ele podia falar, eu vim, o Pai me enviou através de uma mãe física sem pecado. Então eu sei do que eu estou falando. Eu sou filho. Mas as pessoas elas querem entender por que Jesus está falando isso, sendo que era mistério. Era para lá na frente. Na verdade, eles guardarem e lá na frente eles entenderem. Quem é você? Você está testificando de você. E quando você testifica de você, é tremendo. Está querendo. A pastora já falou hoje sobre a exaltação, não foi?
Se chegar aqui fazendo alarde, eu falo, da onde você veio? Veio trazer tribulação? Não veio trazer a bênção? Então, ó, é daqui para fora. Porque ela sabe quem enviou e quem mandou ela abrir. Então eu posso falar. Minha identidade é essa, ó. Eu sou filha adotada, mas eu tenho um pai. E o meu pai me enviou. Eu estou aqui com a autoridade do... Então eu tenho uma identidade. O Senhor me justifica. O Pai me enviou e eu estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Não é um estudo bíblico para a igreja, mas é o que o Senhor está mandando fazer. Amém. Então aí o que acontece? Aqui no 16 ele fala assim: e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Quem que vai entender isso, igreja? Somente quem está no Espírito. Quem está no Espírito, ele ouve, guarda, acredita e espera acontecer. E eu estava ali pensando, né, que às vezes a gente faz um negócio assim na vida da gente, a gente quer marcar as coisas, não é verdade? A gente quer marcar as coisas, a gente quer fazer assim, ó. Hoje eu vou fazer assim, até chega a marcar, né? Porque hoje, amanhã, final da semana, tem muitos dias para o final da semana. Já marquei sexta-feira, eu vou embora. Mas quem sabe é o Senhor. Se eu vou ou não. Mas a gente marca, a gente faz a agenda. Aleluia. E a gente quer que aquela agenda da gente, ela encaixe nas coisas de Deus. Então você fala com o Senhor: Senhor, ó, amanhã é segunda, eu vou fazer isso, hein, Jesus? Às vezes você não pede nem a permissão, pastora, para Jesus para fazer a agenda. A agenda. E você fala assim: minha agenda está pronta para a semana. Aí o Pai, né, que nos corrige, ele fala assim: essa agenda vai ser desfeita. Porque eu mando, eu sou o Pai, você é o Filho, você somente obedece. Pode ser que vocês estão achando que a palavra está pesada, mas não está pesada, porque não existe palavra pesada, tá, isso? Existe coração duro para ouvir a palavra. E eu aprendi uma coisa, eu não vou relutar com você. Vou falar algo para vocês aqui. Como o Senhor manda na gente, Ele manda. Ele manda em mim, Ele manda em você. Ele sabe a hora que eu vou sair daqui. Ele sabe a hora que eu vou chegar na minha casa. Ele sabe quem eu vou encontrar no caminho. Ele sabe se eu vou para Campinas de volta, se eu fico aqui. Ele manda em mim. E eu gosto disso, viu, igreja? Eu gosto disso. Eu gosto que o Senhor mande em mim. Porque todas as vezes que eu quero mandar em mim, eu quebro a cara. Todas as vezes que eu falo, eu vou fazer, o Senhor baixa um pouquinho, porque sou eu que mando. E eu vou contar algo para vocês para a glória do Senhor. Estou saindo da palavra. Eu tinha falado com o Senhor que eu não iria com a minha filha para Campinas. Minha filha foi chamada para um serviço ali. Deus abriu uma porta de emprego para ela. Eu falei, ai meu Deus, pronto, ela vai ficar lá sozinha. E é assim que a gente fala, né? Mas Senhor, vai lá na frente, cuida dela, Senhor, porque eu tenho minhas coisas aqui. E não sei se a igreja sabe que eu já viajei bastante, né? Fazendo a obra de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que a obra começa em casa, né? A gente voa para lá, voa para cá, voa para lá. Mas a obra do Senhor, ela começa em casa, né? Porque se a obra em casa não tiver feita, a lição de casa em casa não tiver feita, né? E aí eu peguei, viajei e tal, fui para umas obras. Aí quando eu voltei aqui para João Pérez, eu falei, agora eu vou sossegar e vou ficar por aqui. Quando minha filha surgiu com a sua mãe, recebi uma proposta, o que a senhora acha? O senhor falou, pode falar assim, abençoa ela para ela ir. Eu falei, então Jesus, vai ela
Aí eu fico, de vez em quando eu vou lá, né? O senhor falou, fica quietinho aí que eu que mando. E aí aqui eu fiquei orando, apresentando ela lá, maravilha, ai mãe, tá tudo bem aqui, quando foi um dia ela veio me visitar, ela quase de 15 dias ela veio. Quando ela veio me visitar, ela falou, mãe, tá fazendo 4 meses que eu estou lá em Campinas. E eu estou orando. Se Deus abrir uma porta de uma casa para mim lá, ou de um apartamento, a senhora vai? Vai aqui na igreja. A senhora vai? Eu falei assim, ó, se for permissão, já no meu coração já dizendo assim, não, eu não quero. Mas eu falei, se for de Deus a senhora vai? A mãe queria tanto cuidar da senhora. Mas a gente vai envelhecendo, a gente não quer nem ser cuidado. A gente vira tão turrão, a gente não quer nem ser cuidado. Aí, falei isso pra ela. Aí, filha, Deus que cuida de mim e tal, que já estava tirando. Ela falou, mãe, a senhora vai comigo, mãe? Eu falei assim, você vai cuidar de mim? Aí ela falou assim, mãe, eu quero cuidar um pouquinho da senhora. Eu falei, se for da vontade de Deus, amém. Vai ficar mandando em mim, ai meu Deus, né? Aí, Deus fez um algo tremendo, igreja. Quando você coloca as coisas nas mãos do Senhor, Ele se incumbe de fazer. E aí, o que aconteceu? Ela comentou lá na empresa dela, que ela queria ver uma casa, um apartamento, que ela queria levar os pais dela para lá. Um amigo já ouviu, o irmão em Cristo ouviu e falou assim, Marta, você quer trazer seus pais para cá? Ela falou, eu queria cuidar um pouquinho dos meus pais. Eu queria ver se eu arrumava um lugar bom aqui para eles. Logo ele falou, essa semana mesmo eu já vou ver alguma coisa e vou te ajudar com isso, porque isso é de Deus. Porque quem honra pai e mãe é honrado. Aí ela pegou, você vai me ajudar? Ó, igreja, meu pai encurtar. Com 15 dias, ela ligou para mim e falou assim para mim, mãe, um amigo meu arrumou de um apartamento aqui, eu nunca morei em apartamento. Eu vi um apartamento aqui e ele falou para mim que ele já agendou para mim ver esse apartamento, mas eu não quero descer a senhora. Eu quero que a senhora traga o Moisés e meu pai para ver junto para poder ver esse apartamento. Eu falei, meu Deus, tão rápido, né? Jesus! Mas como eu falei, eu abençoo, eu falei, se for da vontade do Senhor, eu falei, eu que não vou dizer que não vou. E se não for de Deus, chega lá, o Senhor tem uma forma de trabalhar para mim não chatear ela. Gente, para a honra e glória do nome do Senhor, quando eu cheguei lá, Moisés é bússola na nossa casa, né? Ele sabe, né? Ele ia dar uma olhada assim e falei, pronto, a gente já vai orar. E aí, quando Moisés chega, o primeiro sinal, eu pedi 3 sinais para o Senhor, igreja. Eu pedi 3 sinais para o Senhor. O primeiro sinal é que eu iria olhar para o dono do apartamento e eu ia reconhecer ele sem ele falar comigo. O Espírito Santo de Deus ia me mostrar o dono do apartamento. E a primeira coisa que Deus fez foi isso. Eu falei, Marta, o dono do apartamento é aquele ali. Ela falou, mãe, como você já sabe? Nem eu sei quem é. Estou vendo aqui. É mesmo, ele está com a roupa, não sei o que. Mãe, como você já sabe? Eu falei, amém. Glória a Deus. O segundo propósito que eu fiz com o Senhor foi o Moisés. Quando o Moisés entrasse no apartamento, ele ia me dar um sinal assim, assim, assim. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele entrou, já foi abrindo as portas do quarto. Aí eu falei, segundo sinal. Terceiro sinal, que eu não tinha dinheiro nenhum para alugar aquele apartamento. Não tinha uma moeda. Eu fui com as moedas contadas para lá. E eu falei pro dono, eu falei assim, olha, eu gostei do apartamento, Deus me deu sinais de apartamento, mas eu não tenho dinheiro. Aí ele olhou para mim e falou assim, você veio alugar o apartamento? Igreja, o Senhor, Ele cuida quando você coloca nas mãos dele e fala assim, Senhor, eu sou tua, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Deite e dorme, igreja. E ali, quando eu falei assim, ele riu de mim e falou assim, você é corajosa, né? Porque você não tem dinheiro. Eu falei, não, eu não tenho dinheiro, não tenho depósito, eu não tenho nada, eu tenho Cristo. Eu sirvo um Deus que tem tudo. Ele é dono desse apartamento, ele é seu dono, ele é meu dono.
ele é dono desse prédio, mas eu não tenho dinheiro, não tenho prata nem ouro. Falei para ele, e se for de Deus, eu venho. Se não for, ele falou assim, tá, você veio ver sem dinheiro. Aí eu ri, né, profetizei já para ele, e quando ele mostrou tudo, falou, olha, tanto, eu tinha minha mãezinha partiu, esse apartamento era para ser para ela, tal. Aí ele veio até mim e fez assim, ó, a chave do apartamento é sua. Glória a Deus. Não precisa de depósito, não precisa nada. Eu só não quero ter que chegar aqui e te cobrar alguma coisa, e nem você cobrar de mim. Porque Deus falou para mim, para você entrar nesse apartamento. Aí ele virou para mim e falou assim, como você vai vir? Eu falei assim, eu não tenho prata nem ouro. Aí ele falou assim, me liga depois que eu vou ver o caminhão. Glória a Deus. Amém, Deus. Vocês estão entendendo, igreja? O Senhor, Ele te prepara para a bênção. Ele te prepara para a vitória. Mas ela não chega também assim não, viu, igreja? O Senhor, Ele vai te quebrando para te levar a lugares. Ele vai trabalhando em você para que você chegue a lugares, né? E um edifício bom, bonito, o pessoal tudo de dinheiro, eu não quero nem saber, nem meu cabelo eu não vou alisar, porque eu gosto do meu cabelo assim. E ali, igreja, quando eu cheguei, para onde glória do nome do Senhor, né? Um mês eu estava lá dentro já. E aí eu cheguei ali e falei, Deus, e agora com esse povo tudo chique, tudo... Marta, o que é isso ali, Marta? Aí a Marta falou, mãe, fique em paz, a senhora é uma bênção, a senhora é um canal de bênção. Falei, não tem que realizar meu cabelo, fazer o diferente, não, porque eu sou assim. E o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai fazer assim. Irmãs, eu fiquei lá 6 meses, pastora, só orando dentro do apartamento. Porque quando você sai lá, você vai para o elevador, as pessoas chiques, elas nem olham para você. Eu só falava para mim, você é alguma serviçal? E eu glorificando o nome do Senhor. Eu falei, Senhor, por que o Senhor me trouxe aqui? Porque eu trabalho na missão. Não estou saindo da palavra. Eu trabalho na missão. E eu não conheci ninguém aqui ainda. E começou a me entrar a falta de lidar com pessoas, porque eu gosto de lidar com pessoas, igreja. E eu falei, Senhor, eu tenho um ministério. O Senhor me trouxe aqui para quê? Para eu ficar olhando para essas pessoas? Senhor, por que o Senhor me trouxe? Aí o Senhor me deu um sonho. O Senhor me deu um sonho, uma revelação de madrugada, igreja. O Senhor ainda revela, tá? Os dias são maus, são difíceis, mas o Senhor ainda revela. O Senhor me deu um sonho de madrugada, eu costurando. E eu sentia meu pé na máquina. Eu escutava o motor da máquina. Aí eu acordei e falei, Marta, eu tive um sonho. Mas não foi um sonho, foi uma revelação de Deus. E Deus mandou eu costurar. Falei, mãe, nem inventar coisa, a senhora era tão sossegada. E eu falei, não, eu não posso ficar assim. O Senhor me deu uma estratégia e eu vou usar essa estratégia. Aí eu falei, coloca no grupo que eu sou costureira. Porque isso traz pessoas, igreja. Traz pessoas. E aí, ela falou, mãe, fica quietinha aí, faz um crochê. Não, filha, eu não tô... E aí, igreja, foi uma coisa muito linda. Porque o Senhor faz tudo perfeito, igreja. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Aquilo que você fala assim, é ruim hoje. Amanhã você vai entender tudo. A morte de cruz foi entendida, o véu foi rasgado. E aí o que aconteceu? Eu abri, ela colocou no grupo, as pessoas começaram. Costureira no condomínio. Aí as pessoas começaram a vir até mim. E ali eu comecei a evangelizar. Você é missionária? Não, gente, pela misericórdia do Senhor, eu trabalho na obra de Deus, tal. E aí foi se espalhando. A costureira, nós temos uma costureira, nós temos uma costureira. Hoje eu costuro os três
costuro para o A, para o B e para o C. Nós somos 4 torres. E eu costuro para todos eles. E quando eu passo lá, que eu estou entrando, costureira, dona Zefa, pois eu vou lá para a gente orar um pouquinho. Glória a Deus. Deus, igreja, Ele nos prepara para a grande obra. E a obra é resgate, igreja. Resgate, é resgatar. Nós não podemos ter um chamado, pastora Márcia, e ficar parados. A palavra de Deus diz que o amor prevalece. Nós precisamos amar como nós amamos a nós mesmos. É a palavra do Senhor que fala. Então, quando você é da obra, você se incomoda quando acontece alguma coisa. Você sabe que o mundo jaz o maligno. Você sabe que tem um monte de zumbi. Né? Aí por aí, precisamos de uma palavra, de um abraço. A gente não consegue abraçar mais, né? Eu vim para São Paulo, eu fico olhando o povo e falo, Jesus, Senhor, você não consegue abraçar mais. Você não consegue passar e falar assim, Jesus te ama, que você tem medo. E o povo está tudo assim. E os crentes estão no meio, tá, igreja? Os crentes estão com medo. Eles se afastam das pessoas que têm dificuldade. Então, essa porta, quando a irmã Márcia falou assim, eu estou aqui por causa de vocês. Gente, valoriza. Valoriza. Ah, é só mais um culto. Ah, é só mais uma reuniãozinha. Ela sabe o preço que ela paga. A gente não dorme à noite. Eu não sei se ela é diferente. Eu não durmo à noite. Mas eu estou feliz com o Senhor, porque eu estou exercendo o meu chamado. Igreja, a minha igreja era lá, a Liliane sabe, a minha igreja era lá em Limeira. Eu morando em Campinas, eu pegava ônibus de viagem e ia congregar lá em Limeira. Mas quase uma hora de viagem. Certo? Eu chegava em casa meia-noite e pouco. Mas eu ia até lá. Nós começamos a orar. E eu falei para Marta, vamos orar, que a oração move. Vai abrir uma congregação da nossa igreja aqui em Campinas. Eu falei, Mãe de Deus, a senhora tem certeza que essa oração... Vamos orar, porque o Senhor, Ele move ao nosso favor. Igreja, para o glória do Senhor. Fazem 20 dias que eu estou aqui. Tem um mês e 15 dias, mais ou menos. Nós abrimos a igreja em Campinas. Glória a Deus. Ah, mas vocês abriram onde? No lugar que vocês moram, que é mais elite? Não. Nós estamos abrindo na comunidade. Porque é lá que precisa. Nós não oramos? Eu falei para minha filha, nós não oramos? Agora nós estamos indo para lá. Trabalho de oração, de jejum. Mas vale a pena? O que vai ter de retorno? Nosso retorno não é aqui? O nosso retorno não será aqui. Ele será lá na glória. Amém, Jesus. Então, às vezes nós esperamos coisas daqui, igreja. Como que ele começou a pregação? A identidade, físico. Tudo que nós fazemos, nós mostramos o físico. Eu quero uma casa, eu quero um apartamento, eu quero isso. Senhor, eu estou fazendo a tua obra, mas você está assim. Não é isso que a gente fala? Senhor, mas eu preciso disso. Eu falo para o Senhor, eu preciso de saúde. Porque eu quero trabalhar. Mas eu não quero só costurar. Que é físico. Eu ganho. Não é verdade? Ai, prazeroso. Entendendo? Eu quero trabalhar na obra de Deus. Que recompensa você tem? A alegria de ver essas carinhas. É a alegria de saber que a Liliane está aqui hoje. Olha, gente, é uma coisa muito delicada, né, pastora? Só quem está mesmo no processo ali, né, Denise? É que sabe o que é ver o seu próximo. O seu próximo não é só a sua casa, igreja. Não é só a sua casa. Você tem que cuidar da tua casa. Mas zelar das pessoas. A pessoa chegar e falar assim, eu posso confiar de contar isso para você. Porque você é mulher de Deus. Não é que a gente queira exaltação. Mas é gostoso quando uma pessoa fala assim, eu valorizo que você me ouve. Às vezes a gente não tem nem palavra, mas fica ali
Vamos orar juntos. Olha que gostoso, igreja, que a gente não vê mais isso, igreja. A gente não está vendo mais isso, a gente está vendo palcos, espetáculos, política. Eu vou pregar, eu sei, igreja. Eu sei porque eu vou pregar e eu vou pregar em vários lugares e a gente vê, não precisa você fazer capa daquilo que você vê. Você vê financeiro. Você vê valorização naquele que tem. Você vê que a pessoa não quer saber de sentar com você e falar assim, ó, o que você está sentindo? Chora aí que a gente vai chorar junto. Peraí, é o pão? Toma o pão. É o alimento espiritual? Está aqui. Porque as pessoas sabem que tem um preço. E ninguém quer pagar um preço de jejum e oração. Ninguém quer ajoelhar de madrugada mais. Esse dia eu estava lá na vigília e eu falei, Senhor, como está difícil para todo mundo, né? E tinha 5 pessoas na vigília. E eu falei, Jesus, Senhor, desperta o teu povo. Porque a missão, a obra está aí, gente. E Jesus, ele não escolhia o dia de fazer. No sábado, ele curou a mulher encurvada. Vocês conhecem essa palavra? A mulher encurvada, ela estava lá no final, na última cadeira. Ele olhou. Mulher, a partir de hoje, se levanta. E a mulher, que estava encurvada lá. E às vezes eu fico pensando nessa mulher encurvada, se ela estava no físico, imagine no espiritual. Que o físico, hoje todo mundo corre no terapeuta, não sei o que, isso aqui é não sei o que, isso aqui é não sei o que, faz a fisioterapia, faz isso, faz aquilo. Talvez ela nem fique muito certa, nem se levante direito, mas está bom. Mas no espiritual, quando você encurva para você se colocar de pé, é a presença do Senhor. São mulheres de Deus ali com você, pelejando. Hoje você vai louvar comigo, amanhã você vai orar comigo. Vamos para o monte, aleluia. Não, Márcia, vamos para o monte. Você não consegue ir, eu vou por você, Vou levar seu nome lá e Deus vai trabalhar e vai pelejar e vai fazer. Jesus fez todas essas coisas, viu? E ele morreu morte de cruz. Se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. A tua vontade. Não é a minha. A tua vontade. Isso foi uma aflição. Porque quando ele pediu para que os discípulos, ficassem lá um pouquinho lá vigiando, quando ele voltou ele estava dormindo. Mas tudo era Deus. Tudo era o Pai permitindo. Aleluia. Mas uma coisa eu quero deixar para a igreja. Você não está só. Para a glória do nome do Senhor, eu estou 2 anos ali em Campinas e eu vejo que eu não estou só. Eu vejo a mão de Deus. Eu pago um aluguel. Meu aluguel não é barato, igreja. E o Senhor falou, eu não falei que ia manter? E eu vou manter. Não tem trabalho, não sei o que. Daqui a pouco o Senhor fala assim, está caindo aí, liga no céu que está caindo. Aí o que isso? Oh, Jesus, glória a Deus. Mas não é porque eu sou boa. Glória a Deus. Que bom é Deus. Nem Jesus quis ser chamado de bom. Ele falou, bom é o meu Pai. Gente, vocês estão entendendo a aflição? Vocês estão se alimentando? Nós possamos nos diminuir para que Ele venha crescer. Nós estamos na presença do Senhor e eu creio que cada um está saindo de posse da vitória. A irmã estava falando sobre o câncer, eu também fui curada do câncer. E eu sempre falo para o Senhor, Senhor, eu não fui curada do câncer para ficar prostrada. Para ficar fazendo a minha vontade. Eu fui curada para testificar que o Senhor levanta.
que o Senhor é bálsamo, que o Senhor trabalha, mas nós não podemos parar. Nós temos que buscar, porque os dias são maus. Você precisa acreditar, ter uma identidade. Quem é você? Eu sou uma cristã, eu sou uma cristã, lavada e remida no sangue do Cordeiro. A quem você serve? Ao Senhor. Convicção daquilo que você está fazendo e quem você é. Porque quando o adversário vier ter com você, fala, aqui não. Aqui não é porque eu sou, mas o meu Deus é. E quando ele vier ali te tentar, você fala, afasta-te de mim. Sim, meu Deus. Mas para isso você tem que ter convicção. A quem você serve? A Deus ou a mamão? Quando você precisa. A quem você recorre? A homem ou a Deus? Que a gente recorre primeiro ao homem. Depois a gente vai até Deus. Põe o Senhor em segundo plano. É que nem quem ganha alguma coisa fala assim, ai, fulano me abençoou, mas aí Deus, pôs Deus em segundo lugar. Não é? Mas Deus que moveu a pastora para me abençoar. Para abrir porta. Aleluia. Abrir porta onde tem parede, hein, igreja? Então eu falo para o Senhor, Senhor, eu posso testificar disso. Porque quem me conhece sabe a luta que eu já passei. Mas hoje eu glorifico e exalto o nome do Senhor. Por todas. Porque todas elas, hoje eu testifico em algum lugar. Se eu vou pregar no chá de mulheres, Deus já me passou por essa prova. Aleluia. Se você vai pregar numa Santa Ceia, você sabe que você vai pregar. Tem que ter convicção. A sabedoria, a ciência, era o que Jesus estava fazendo ali. Ele estava buscando para quê? Para quando ele exercesse, ele exerceu pouco tempo, mas ele exerceu com excelência. Porque ele absorveu tudo. Todas as provas que nós passamos, igreja, o Senhor está te levando para um caminho. Mas o maior caminho, o melhor, é o céu. É o céu. E é para onde nós estamos caminhando. O novo, o velho, nós estamos caminhando para o céu. Para isso nós precisamos de uma bagagem, igreja. Porque a porta é estreita. Eu não estou falando... Gente, quando eu falo que a porta é estreita, eu não estou falando de... desculpa, não estou tocando em ninguém. Eu não estou falando das vestes. Eu não estou, porque isso daí é um discipulado. Cada igreja discipula os seus membros. Não é verdade? Eu estou falando sobre vida com Cristo. Para chegar ao céu. Cada um Deus requer de uma forma, de uma maneira. Se eu estiver lá na Assembleia, se eu não tiver um coquinho, eu ponho ele. Entendeu? Eu sei que eu vou agradar alguém. Não é verdade? Manda um coquinho da Assembleia. Eu ponho um coquinho. Não vou fazer irmão pecar, vou pôr um pouquinho. Eu estou falando sobre o mundo espiritual, igreja. Nossas vestes brancas. Hoje eu estava lavando umas roupas brancas lá, e você põe a roupa. Olha o que Deus está me dando agora, está descendo fresquinho, igreja. Você coloca a roupa de molho branca. Presta atenção o trabalho que dá para ela ficar branca de verdade. Você que está acostumado a pôr roupa branca de qualquer jeito no varal, é rapidinho. Mas quando você quer a roupa branca, isso dá um trabalho, né? Você esfrega, põe no sabão em pó, você tira, troca a água, faz isso, faz aquilo. E agora eu aprendi, põe um pouquinho de bicarbonato. Quando você coloca a roupa branca no varal, coisa mais linda, gente. Imagina nossas vestes. Quando todos nós estivermos lá cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, eu não vou te conhecer, mas por um minuto eu vou ouvir a pastora, valeu a pena, hein, pastora? Glória a Deus, aleluia, Denise. Aleluia, Deus. Nós estamos subindo, Aleluia. as nossas vestes ficaram brancas como a neve. Aleluia.
congregando lá. Nós vamos entrar tudo junto, igreja. Mas tem um preço. Olha o processo. Você não vai usar a mão, nem a máquina. Mas você vai usar o seu joelho. Você vai usar a oração que Deus te der. Senhor, me quebra. Senhor, me faz vaso novo. Gente, o processo te traz para a carne. Se você não estiver no joelho, orando e pedindo para o Senhor, Senhor, eu vou sair fora. Mas se você estiver ligado, você fala, Senhor, vai valer a pena? Então vai, Jesus. Vai, Jesus. E você chora e fala, Senhor, eu queria fazer desse jeito, já não tem mais agenda. Acabou a agenda, Senhor. Eu queria fazer assim. Mas hoje eu te sirvo. Eu não mando mais em mim, Senhor. Faz a tua vontade, do teu querer, me molda. Entrega. Não é entrega sem falha, não estou falando disso, igreja. Até o final nós vamos lutar contra a nossa carne. Mas você vai entregando, Senhor, olha, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Tu sabes, Senhor. Tu sabes, Senhor, a minha vontade. Tu sabes o que eu queria fazer. Tu sabes, Senhor, mas eu estou aqui, ó, Senhor, clamo a Ti. Senhor, eu estou aqui, Senhor, colocando no altar. E o Senhor vai te dando a direção. Ó, hoje você vai fazer isso, 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 isso. Te basta, se você estiver na direção, te basta só isso. Tem dia que o Senhor fala para você assim, ó, igreja, só levanta, né? Faz um jejum e vai com a minha palavra. Aí você pede, hoje eu tenho que resolver isso. Sai desesperado para resolver. Não resolveu nada, porque está na direção. Quando você volta quebrado e fala assim, o que aconteceu? Cansada, enfadada, porque fez a tua vontade. Quando o Senhor fala assim para mim assim, hoje é dia de você só ler, alimentar Moisés e cuidar da sua casa, e faz isso, com amor e com carinho. Ai, Senhor, é isso? Glória a Deus. Vou desligar meu celular, vou ficar aqui glorificando. Não é fácil cuidar de família não, viu, igreja? Porque às vezes eles são ingratos. Mas você fica ali, Senhor, vou pôr mesa, vou almoçar junto, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas até você chegar a entender isso, igreja, meu Deus, às vezes você apanha. Hoje eu não vou pôr mesa não, é assim mesmo, toma um café aí. Já fiz muito isso, tá, igreja? Estou falando de mim, tá? Não estou atingindo a igreja não. Mas quando você aprende a obedecer, Ele cuida. Aí quando as coisas acontecem, você fala assim, realmente, é melhor obedecer do que sacrificar. E essa daqui é a obediência. É estar onde o Senhor quer que você esteja. Na casa do Pai. Nós poderíamos estar fazendo um monte de coisas que nós fizéssemos. Né? Tá meio friozinho, mas se chamasse a gente para ir no shopping, não é isso? Nós estamos aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, recebendo da parte do Senhor. Eu quero que vocês depois meditem mais nessa palavra, tá, igreja? João 8, pode ir lendo, tá? Até o 9, tem muita alimentação aqui. Você não vai nem sentir fome de comer, porque às vezes a gente está tão fadigado e a gente só quer comer o físico, né? Nossa, não tem comida que chegue. Seja a cesta básica numa semana, no final de semana já até acabou. Mas porque você não está alimentado no Espírito. Aleluia. Até isso, né? Você ainda quer uma gula quando você está. Aquela ansiedade, você quer comer, você come a casa. Mas quando o Espírito Santo de Deus está em você, até o controle de alimentação você tem. Olha, eu estou descendo fresquinho, igreja. Estou descendo fresquinho. Porque de nada tenho falta. Igreja, eu não tenho falta de nada. Denise conhece minha vida. Eu tinha falta de tudo. Hoje, Denise, às vezes eu olho no meu guarda-roupa
Eu tenho tanto sapato para pôr. Glória a Deus. E eu lembro daquele tempo, gente, eu não sei que horário que acaba, mas 7 horas que acaba? E eu lembro daquele tempo, Denise, que a gente vinha fazer visita e a gente vinha de chinelo e chovia. Oh, Senhor! E você chegava na casa das pessoas, Eliane, quando você chegava na casa das pessoas, estava tudo sujo, porque o chinelo vinha batendo, né? Quando a gente chegava na casa da irmã Paula, né, sua mãe, a gente ria daquilo, né? Falava, ai, irmã Paula, peguei chuva. A gente, né? Mas que obra linda que o Senhor fez, gente! Que tempo bom! Eu saí de lá do Jardim São Carlos, vinha congregar aqui, cantando com as crianças, tudo pequeno, se reclamasse eu beliscava. Hoje eles lembram de tudo isso. Glória a Deus. Minha mãe lá na casa da sua mãe, aquela coisa gostosa de comunhão, gente! E a gente não tinha nem sapato para pôr no pé. E era feliz. E era feliz. Hoje eu falei assim, a Marta falou, mãe, eu comprei mais um sapato para a senhora. Eu falei, Marta, dá uns então, porque eu tenho um pé, 2 pés só. E ela riu e falou, mãe, é bonitinho, é para a senhora usar. E eu falei, Marta, tem muito sapato, já tem que dar, tem que dar. Tem roupa, né? Meus filhos têm roupa. Quanto frio meus filhos passaram para vir para a igreja. Mas nós íamos tudo felizes, glorificando o nome do Senhor. Voltava com fome, chegava em casa e não tinha alimentação direito para comer, orava. Mas, gente, é só isso que tem, acabou, tá? Pede para Deus completar. E nós éramos felizes, igreja. A presença do Senhor era na nossa casa. Chegava na irmã Paula, estava lá, a irmã Paula dava um cafezinho, né? Recebendo a gente. Gente, a gente orava. E o Senhor supria tudo. E todo mundo tinha luta. Minha mãe tinha luta. Nós tínhamos luta assim de chegar em casa e falar assim, eu vou derrubar tudo isso aqui. Mas buscávamos a presença do Senhor. E o Senhor nos trazia bálsamo para nós passarmos. Não é que a gente não vai passar. Mas o Senhor, Ele é bálsamo, Ele é vida, e vida com abundância. Hoje eu oro, tudo passou. Ficou tudo lá. A Marta deu risada de mim esse dia, né? Que eu falei assim, vamos abarcar para mim porta a porta. Aí, ela falou, mãe, a senhora está folgada também, hein? É de Babacar de lá, do Tietê até na rodoviária. Eu falei, não, pede um porta a porta, Deus vai preparar. E ela falou, não é que Deus preparou. Olha aqui pertinho, falou que vai deixar a senhora aqui. Olha só. Glória a Deus. Gente, e eu vou para todo lugar com Moisés, ninguém entende esse mistério comigo com Moisés. Gente, é coisa de tratamento de Deus, gente. Eu não posso parar porque o Senhor está falando para mim entregar. Eu não sei quando eu venho aqui, né? Mas é coisa de Deus. Dormir num lugar de sapé na Bahia, assim, ó, os bichos tudo passando por nós. Nunca mordeu Moisés, nunca me mordeu. A gente fazia culto com a lanterninha ali, ó. Passando no meio da cobra, tudo de cobra. Sai pra lá, vai. É Deus, gente. Aí o Senhor depois te presenteia. Ele sempre te presenteia. Às vezes Ele não vai fazer por você, vai fazer pelo seu filho. Vai fazer pelo seu esposo. Vai fazer por um parente que você está ali orando, por uma irmã. Porque é isso, igreja. O Senhor, Ele não tem filho predileto, não. Ele abençoa quem Ele quer. Não é verdade? Às vezes a gente fica muito ali na casa da gente, porque a minha filha, mas o Senhor não tem filho predileto. O Senhor fala para mim, eu não tenho filho predileto.
Eu tenho um monte de filhos e netos adotados, né? Não é que eu sou velha, mas a gente faz isso, né? E aí eu estava falando sobre isso, eu falei, Senhor, nossa família é muito grande. Nossa parentela é muito grande, porque a gente adota. Nós fomos adotados. Jesus nos escolheu para cuidar de nós. E nós precisamos ter esse espírito de adotar. As meninas estavam falando sobre o pai, né? Que elas estão cuidando. É adotar, é cuidar. Mas se aparecer outra pessoa também, elas vão cuidar, porque é ordem do Senhor um cuidar do outro. Sozinho, ninguém consegue. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de alguém também que fale para nós assim, eu te amo. Eu estou aqui. Não precisa prestar o cartão não, mas se quiser também, amém. Não é verdade, igreja? É isso que está faltando em nós. Abraçar um ao outro, para nós permanecermos mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e assim a gente vai chegando ao céu. Até aqui o Senhor me deu, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, e as palmas vão dessa nova do Senhor.